Estamos iniciando mais um Pampa Debates que hoje traz, graças à liberação, que nós tivemos que pedir liberação para o José Silva do nosso Paulo Guimarães. Né? Então, quero agradecer aqui de público ao José Silva. Eu fui intermediário. Quem vê pensa que é verdade. Ele é agente duplo, Paulo Guimarães. Está no José Silva aqui. Doutor Luiz Pereira Lima, cada vez mais à direita. Ou não. Não estou lhe ouvindo. Quer dizer que cada vez mais direito. Não, à direita. É a mesma coisa. Ah, é? Não tem diferença alguma. Tu acha que a esquerda não é direita? Não! O português diz. O que está à esquerda é sinistro. E a situação está à esquerda. Sinistro humano. Ela está vergonhosa. Não faça isso, você vai ficar à esquerda. Tu sabe que nos meus livros na Itália, tu sabe qual foi o único partido onde não foi encontrado nada e nem político corrupto? O Partido Comunista Italiano foi o único que não teve um político corrupto. Na Itália? Deixa eu dizer, na Itália. Transferiram todos para cá. Aí depois acabou, limparam a política e os políticos, e aí quem foi eleito primeiro-ministro da Itália? Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Maravilha. E o Milton Machado, nosso querido amigo, empresário e titular de São José, né? O homem que fez uma revolução no Esporte Clube São José. Desembargador Mexi, prazer de ver aqui. Ontem tivemos o desembargador de Filho, presidente do TJ, o vice-presidente Eduardo Duro, e hoje temos o prazer de lhe receber aqui. Alegria nossa. Autoridade. E à sua direita nós temos nosso querido amigo, CEO do INEP e reitor Da FACINEP. Da FACINEP. Por que a sigla FACINEP? Faculdade INEP, né? Faculdade INEP. Eu estava tentando aqui com meus botões tentar descobrir. Faustino Júnior, prazer ter aqui. Prazer é nosso. Aliás, bonito terno. Milton Machado, 2 semanas, casou um filho com um terno exatamente igual. Azul Royal, não é? Azul Royal. Você olha. Tendência. Se vê o sócio do Dodge, empresário do Roberto Carlos, estava com absolutamente igual. Bom gosto, né? E por dentro da moda, né? Claro. Atual. É isso aí. Assim, com descontração, começamos o programa. Ontem debatemos vários assuntos aqui na esfera judicial, tanto do que vai pelo Rio Grande, e aí nos projetamos no que se passa nacionalmente. O desembargador, o juiz Moro, não é desembargador ainda, o juiz Moro, que tem nas mãos a Lava Jato, ele que conduziu todo o processo desde a primeira fase, e chegamos hoje à 26ª, ele tomou decisões aí que foram respaldadas pelo TRT da 4ª Região, outras até pelo Supremo. Mas teve 2 atitudes dele que foram para o Supremo e com uma dose, inclusive, de restrição à decisão que ele tomou, que foi a questão de considerar aquela escuta telefônica do Lula com a Dilma, posteriormente a ele ter determinado a Claro que não fizesse, e a do Jacques Wagner, que tinha foro privilegiado. Então essas 2 questões foram retomadas pelo Supremo, ou foram tomadas pelo Supremo. O senhor acha que ele cometeu uma ilegalidade, desembargador? Alegria muito grande. O senhor pode falar, porque não tem, nós estamos falando de justiça federal. Alegria muito grande de poder voltar ao Pampa Debates. O que eu devo dizer em relação aos juízes que estão tratando disso? São pessoas muito preparadas, muito experimentadas. O juiz Moro é um juiz de 43 anos, mas ele tem a sua formação, uma bagagem internacional, nacional, inclusive com obras tratadas sobre essas questões. Essa é uma das dedicações da vida dele. E eu só digo assim, nós estamos aqui agora com um novo Código de Processo Civil. Entrou em vigor no dia 18, sexta passada. 1.072 artigos. O que mais se quer? Eu até vou lhe dar esse exemplar depois. O que quer o novo Código de Processo Civil? Procurar minimizar a numerosidade de processos. Então, o número é tamanho, né,
E o número é tamanho por questões que não precisavam ir a juízo. Corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, não precisavam ir a juízo. Improbidade administrativa, questões de saúde, estava falando agora com o doutor Pereira Lima, questões que podiam estar sendo fornecidas normalmente, administrativamente, estão indo a juízo. Então é um universo muito grande. E às vezes, num trabalho hercúleo como esse, pode haver alguma coisa que ultrapassa um pouco, até porque nós muitas vezes pedimos para acontecer alguma coisa e ela não acontece no tempo. E nós acabamos, às vezes, até ultrapassando o tempo. Eu quero mostrar com isso, eu já devo ter decidido em torno de 200 mil processos na minha vida, como juiz. Estou há 20 anos no tribunal. Quantas vezes alguma coisa não acontece como eu gostaria que acontecesse? E ela tem, às vezes, o tempo do processo, e mais. O tempo do processo não é o tempo que nós queremos na vida, em razão dessa numerosidade. E mais, então, e por outro lado, o ministro Gilmar Mendes, que é admirado por muitos e detestado por outros, também com uma formação muito sólida, especialmente no direito alemão, mestre e doutor. Desembargador Francimé, o juiz errou nessas duas questões? Em divulgar pessoas com foro privilegiado? Veja, eu até por uma questão de orientação nossa do CNJ, e nossa, inclusive, da Lei Orgânica da Magistratura, nós não devemos comentar decisão de colegas. Né? Então eu não vou comentar essa decisão. Agora, ela será, eu só digo assim... O Lênio Streck criticou, o Braulio Marques criticou. Né? Pessoas que eu admiro muito. Então... Lênio Streck, por exemplo, é uma pessoa que eu leio muito seus artigos na área constitucional. Então, vejam, isso vai ser examinado por quem? E aí o outro nome, Teoria Albino Zavascki. Catarinense, Faxinal dos Guedes, formado aqui na Universidade Federal. Um homem que eu posso dizer com muita honra, quando advogado do Banco Central, quando advogado do Banco Meridional, eu procurava conversar com ele, procurava me aconselhar com ele, como profissional experimentado, equilibrado. Então tem questões, eu estou aqui com todas as decisões tomadas essa semana, inclusive a nota do Celso Melo. Vamos ouvir um advogado, então. O doutor Faustino, o senhor entende que o juiz errou e depois vamos ouvir outro advogado, o Paulo Guimarães. Tem duas questões que me pareceram bem pertinentes no despacho. Ele levou em conta a repercussão que a transmissão e que a divulgação da gravação daria para assegurar também o próprio andamento do processo. Ele disse isso no despacho. E a argumentação dele foi a de que a pessoa que foi grampeada não gozava, pelo menos naquele momento, de foro privilegiado. Não se trata, no momento que constatou que tem uma autoridade que está sob proteção da lei e direcionada para o Supremo Tribunal Federal, ele não poderia ter divulgado. Na verdade, aí é que tá, ele fez uma ponderação... Isso aqui não é bandeira vermelha ou amarela, quando começa a perguntar as coisas, olha, tá vendo, é PT, é bandeira vermelha. Não tem nada disso, não se trata disso. Uma questão técnica, né? Uma questão é isso técnica. que eu quero. Tecnicamente, me parece, muito embora ele tenha feito uma ponderação aí, para assegurar o processo, ele levou em conta a segurança do processo, a manutenção do processo, acima dos direitos individuais e particularmente o direito à privacidade e também de foro privilegiado de duas autoridades. Me parece que aí houve um erro técnico. Ele deveria ter mantido essa prova nos autos, mas não ter feito a divulgação que deu. Doutor Paulo Guimarães. Hoje é encaminhado ao Supremo. Exato. Ministro Marco Aurélio chamou este pecadilho. Pecadinho? Pecadilho. Pecadilho. Sem dúvida, Paulo Sérgio, a divulgação, por ter ali a voz de uma presidente, a divulgação ela foi irregular no meu entendimento. Tá?
muito embora eu seja contra tudo isso aí, Paulo Sérgio, só que eu não posso... A torcida gostou, a torcida adorou, ele jogou na torcida. Sim, as bandeiras amarelas tremularam, o doutor Luiz Pereira Lima... sobrepõe-se a tudo. Doutor Luiz Pereira Lima... A ocorrência sobrepõe-se a tudo o que aconteceu. Agora, evidentemente que não poderia divulgar. Isso teria que ser colocado nos autos e mandado para o Supremo. Agora, não poderia. Minha opinião, acho que ele fez um bem para o país no momento que divulgou. Porque senão isso ia ficar lá naquelas caixas escuras e jamais o povo brasileiro ia ficar verdade, mas houve uma... E ele é o titular da ação, minha maneira, não sou delegado, o titular da ação acho que tinha todo o direito de... E se ele não tivesse divulgado... Mas então não vamos divulgar porque ali um falava com o outro e aí... Não pode. Não pode. Na cabeça dele pode. Tanto é que não pode. Puxou pra ele. Mas vamos ver agora quando o pleno... Tô rindo. Pelo meus avós que não. Não, eu não. Eu e 85% da população. 85% da população pensam que ele está certo. Entre poder e dever. Mas não poderia, tanto que pôde. Do ponto de vista passional, aí a passionalidade. A passionalidade. Alguns 20% dos jovens hoje são empregados, 80% não estão. Eu tenho a impressão que no momento que o tribunal se reunir vão aprovar o que ele fez. Mas agora eu pergunto aos senhores, se ele não tivesse feito isso, vocês acreditam que teriam impedido por liminar, teria sido aceita a liminar para impedir a posse do Lula? Mas ele fez com essa... Ele fez com esse objetivo. Não autoriza a posse do Lula. Exato. O juiz de Brasília. Não, o desembargador, o ministro Teori não autorizou. Não autorizou. Isso vai ser decidido com reserva de plenário. Ele está dizendo que ele só não assumiu em função da divulgação da gravação do Lula. Isso sim. Depois, os efeitos... Suspendeu os efeitos. De Brasília suspendeu. Isso é uma outra coisa. Existe o fato, eu estou colocando... Tem que decompor isso. Como público. Imagina uma circunstância um pouco diferente. Um paciente, um indivíduo, vou colocar do meu lado, um paciente foi operado no tumor do estômago e o cirurgião usou um método que não é muito tradicional. E o resultado foi brilhante. O paciente teve alta e ficou curado. Não tem tudo a ver. Aí diz, não. Tem que voltar a operação, porque a operação tem que ser feita depois das 8 da manhã, depois não sei o que, não pode ser feita de madrugada, todo mundo tem que olhar. E diz, não, eu quero saber. Pergunte para o paciente. Para um paciente, se ele está contente ou não. E eu sou paciente. De método legal ou não legal? Não, eu sou paciente. Legal ou não legal? Eu sou paciente, eu quero resultado. A população brasileira está desesperada, com desemprego, com falcatruas. Agora mesmo o presidente da República me coloca na Casa Civil uma companheira, mulher, de um dirigente do MST. Vem cá, onde é que nós estamos? Na Casa Civil sai um sindicalista, iria entrar outro sindicalista, que não tem fórum privilegiado, que já governava o país antes, passaria a governar oficialmente, e agora ainda arruma um cargo de assessor especial. Disso, nós estamos discutindo a legalidade do ato do juiz. Isso que eu sei. Paulo. É a legalidade. Que todo mundo gostou, que todo mundo adorou, É a passionalidade. É passional e legal. Se todo mundo adorou, é o suficiente. O que é importante, o direito não é a lei do é a lei do pode ser. Não é Doutor Pereira Lima, com a sua cirurgião reconhecidíssimo, ele está acostumado a tratar muito com a lei do é exato. Nós temos, às vezes, o pode ser. Então, a interpretação, e aqui disse muito bem o doutor na sua primeira fala, tem, eu chamo de valências.
Tem coisas que são mais importantes para uns e outras são mais importantes para outros. Por exemplo, aqui, por exemplo, nós temos toda uma construção de princípios que uns utilizam nas decisões, outros não utilizam. Porque tem princípios que irradiam uma decisão. Para mim, por exemplo, elas chamam o luzeiro da decisão. E tem princípios que outros dizem, não, isso aí não me interessa. Esse não é importante para mim. Aquele outro é mais importante. O fato sobrepõe-se. Então vejam bem, essa é um pouco a diferença. E mais, se nós colocarmos nisso passionalidade, grenalização, chimangos e maragatos, fica mais difícil ainda. Então, o que eu coloco assim como importante, inclusive agora nesse momento de pré-Páscoa aí, que é uma passagem para um momento melhor, primeira coisa, procurar acreditar na razão e na lógica, para resolver isso. E responder que disse o doutor Pereira Lima, enfrentarmos essa situação angustiante. Primeiro, desemprego de 10 milhões de pessoas. Esse é o dado que eu vejo pela manhã. IBGE, 10 milhões de pessoas. 10 milhões nos últimos meses. Segundo, um Congresso paralisado. Nós estamos vivendo um momento seríssimo. Olha, eu tenho 66 anos. Não me lembro de uma crise em que eu não estou vendo ali uma saída. Olha, nós passamos revolução, ditadura, choques econômicos, Cruzado, Bresser, feijão com arroz, o Maílson, Collor, 1, 2, real. Todos eles nós tínhamos uma perspectiva, olha, ali adiante vai melhorar, ali adiante o transatlântico se alinha. Eu quero ver se alinhar agora. A divulgação ontem dessa lista da Odebrecht de forma apressada, sem a menor análise, ou sem uma análise mais profunda, ela foi correta? Mas que foi divulgada por quem? O juiz liberou. E depois liberou e depois recuou. Qual é a atitude que está certa? A de ele ter liberado ou ter recuado? Fala sério, isso é um jogo de xadrez. Ali nós temos um problema. É jogo de xadrez. Paulo Sérgio chama a atenção para algo muito importante, porque no momento que tu atira as penas ao vento, depois para juntar a pena, porque é impossível. E tem gente ali, doutor, que diz que foi doação dentro da lei. A maioria foi. Mas é que se o povo faz uma leitura, no momento que nós estamos vivendo de crise, que tudo ladrão. Recebeu doação. Não. Tá na O PT quer que se faça essa leitura, para que todos se juntem a eles e dizem, todos nós somos ladrões. Esse é o sonho do PT. Paulo Sérgio. Mas isso não é verdade. Isso está longe de ser verdade. Olha aqui, eu trabalhei no eleitoral na eleição de Fernando Henrique de 94 e na eleição da Dilma de 2010. Então, ali... Era eletrônica, hein? Ali não, em 94 não. Tinha, e lá começaram a ter que justificar a origem da doação. CPF, de onde é que vem? Aí nós começamos a discutir se era legal, se não era legal. Então isso aí, o TSE hoje, ele tem lá também uma composição. Tem pessoas que têm uma posição mais liberal, outros uma posição mais autocrática, outros uma posição mais rigorosa, outros até uma posição mais ditatorial. Então, essas questões têm... Vejam, eu acho assim, pelo que eu vi ali, pelo que eu li rapidamente ontem à noite, hoje pela manhã nos jornais, inclusive no Sul, que tem me inspirado com o caderno Colunistas, com Cláudio Humberto, que dá as notícias antes. Eu tenho visto decisões, às vezes, que vão acontecer 48 anos, o Cláudio Humberto anuncia antes. Bem informado. Impressionante. O Leandro Mazzini, o Armando Burdi, o Flávio Pereira, Beatriz Fagundes. Então ali é como, quer dizer, vejam bem, a pessoa recebeu, o que muito sincero? Eu recebi do partido, o partido recebeu o dinheiro e repartiu para a candidatura majoritária de Senado, para a candidatura proporcional de deputado federal ou de deputado estadual. Mas, desembargador, ou de vereador. Ele agiu corretamente em divulgar a lista? Qual é o momento que ele agiu correto? Quando divulgou a lista ou quando trouxe a lista de volta? Para mim, quando ele errou quando largou a lista.
Qual é o momento? Ou ele errou num dos dois? Todos eles, dois erraram. a grande maioria daqueles nomes ali tem foro privilegiado. Nós temos um exemplo aqui no caso Detran Santa Maria, que foi anulado em relação a determinada pessoa em razão de ter foro privilegiado. O juiz... Olha aqui, ó. Prezado Paulo Sérgio, teu programa se engrandece com as colocações inteligentes e corajosas de Luiz Pereira Lima. E arrasador, este centurião da direita renovadora deveria ter assento permanente na bancada. E tem, está dizendo aqui o Gilberto Santiago, advogado. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, KURS. A boa notícia do dia. Oferecimento KURS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Educação do século XXI, um professor da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, está utilizando o SimCity, com um clássico jogo de construção de cidades para ensinar princípios de planejamento urbano para os seus alunos. Nas palavras do professor, no jogo para estudar o seu funcionamento e verificar alguma diversidade apesar das limitações que o simulador tem. É possível aplicar conceito de mobilidade com a hierarquização das vias e também de sustentabilidade. KURS, Arquitetura e Urbanismo, muito além do que se vê. Chegou, viu, Milton Machado, tu que és da área, o aplicativo Unicred Mobile, com ele no seu celular, dá para consultar status, saldos, realizar transferências e tudo que você desejar em termos de operações financeiras. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu, que está disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, em Oncologia. Nosso PhD, nosso membro da Academia Brasileira de Medicina, vice-presidente da Academia Rio Grandense de Medicina e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, Dr. Gilberto Schwartzman. Boa tarde, sou o professor Gilberto Schwartzman. Tenho dedicado minha vida profissional ao tratamento de pacientes com câncer e ao estudo de novos tratamentos para essa doença. Há muitas novidades no momento. Novos tratamentos, novas técnicas cirúrgicas, remédios mais eficientes para tratar a dor, o enjoo causado pelos medicamentos e até novas formas de radioterapia. O fato de você não ter tido sucesso com um tipo de medicamento não significa que as coisas tenham de ser necessariamente negativas ou ir mal com outros tratamentos. Além disso, há uma série de pesquisas internacionais em desenvolvimento em nossos hospitais e que incluem novos medicamentos ativos contra o câncer. Procure um oncologista que possa discutir todas essas possibilidades com você. Vale a pena. O Dr. Luiz, ele citou o exemplo da cirurgia, ele não falou de ilegalidade, ele falou de métodos não tradicionais, que não tem nada a ver com ilegalidade, o que ele disse. Vamos deixar muito claro. Se é a mesma coisa, vai lá, uma pessoa tem o seu filho assassinado, a pessoa vai lá e mata o bandido. A torcida dela é totalmente a favor pelo que ela fez, mas cometeu um crime ao matar o assassino do filho ou não cometeu? Esse é o problema. Esses são os exemplos que conversam. Eu quero pegar mais aqui, desembargador. E se o juiz Sérgio Moro não tivesse divulgado a gravação, ficaríamos a ver navios sem saber como age um presidente, um ex-presidente, tramando contra uma nação? A pergunta do Eugênio Carlos. A pergunta dele... Que coisa constrangedora, desembargador. É inteligente. Não, eu deixo bem claro, né? E aí? Nós temos nisso tudo os limites. Agora, o que é importante é o seguinte, isto será julgado. Nós sabemos disso. Nós temos conhecimento do que vem. Se é, como o ministro Marco Aurélio chamou, um pecadilho de às vezes avançar alguma coisa, e às vezes se avança, porque o tempo da liberação não é o tempo que nós queremos. Quantas vezes nós mandamos suspender um registro em bancos de dados, em arquivos de consumo, e a coisa não é tão rápida quanto se imagina. Ela às vezes demora um pouco mais e às vezes continua causando ao registrado indevidamente um prejuízo, um dano moral, um dano material, um dano objetivo. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, nós temos que confiar que isso será resolvido tão bem pelo Sérgio Moro como no Supremo.
Olha aqui, Paulo Sérgio, o juiz Sérgio Moro foi indicado pela revista Fortune como 13ª personalidade mundial. Este é reconhecimento vindo lá de fora. Aqui no Brasil nós não valorizamos o juiz como ele deve. O trabalho que está fazendo nos devolve a confiança de um Brasil melhor. O problema é que somos acostumados a ver a pulga e não o cachorro. Daí o nosso problema. Esse juiz é o namoradinho do Brasil, como foi o ministro Joaquim Barbosa. Esse juiz se candidatar a qualquer cargo no Brasil, ele ganha hoje. Como é o nome do Tadeu telespectador? Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Diga ao Tadeu Schmidt que ele Tadeu, ele tem recebido o maior reconhecimento de instituições do sistema da administração da justiça, do direito e de entidades, inclusive de entidades da sociedade civil. Ele é premiadíssimo no Brasil. Olha aqui, olha a que ponto chega o revanchismo e o ódio. Aquilo que fizeram com Afonso Mota aqui, o rapaz até inteligente, de família riquíssima, né? Agredir o deputado dentro de um restaurante quando ele estava com a família, isso é um absurdo. Eu quero ver se ele faz por outros. Também as ameaças que fizeram na residência do ministro Eurico Zavascki aqui em Porto Alegre. Olha aqui, ó. Olha o que diz o Júlio de Oliveira. Neste país, prostituta chega ao orgasmo, traficante se vicia, pobre incendeia ônibus e corrupto condena juiz. E o que querem fazer com o Moro? Fora isto, o tal Teori. O Teori é uma sumidade, é um jurista, não vai fazer assim. Vou te contar. É outro que o trem não pega. Mas espera só um pouquinho, Paulo. Tu estás olhando a coisa, Paulo, por um lado. Pragmaticamente. Tem que saber que tudo que acontece tem uma causa. Nada é gratuito na vida. Nada. Isso que está acontecendo hoje tem uma causa. Foi a pregação do PT a vida toda do nós contra eles. E agora chegou um grande momento que nós, e agora eu digo nós, primeira pessoa do plural, da qual eu me incluo, chegamos a um ponto tal de que não é mais possível ficar assim. E o PT está fazendo qualquer coisa, nem que destrua a nação, aliás, o que está fazendo, destruição da nação, destruição de tudo, do povo, destruição do povo, está deixando o povo mais pobre, cada vez mais pobre, destruiu a universidade, e eu sou testemunha disso, destruiu a universidade. E tem que ter um troco. Olha aqui, e que é de maneira graciosa. Paulo Roque está te indicando um cardápio, está indicando para todos nós amanhã. Paulo Sérgio, qual é o prato preferido dos corruptos da Lava Jato amanhã? Furtos do mar e roubá-los. Ainda falando em corruptos e mentirosos, sugere-se aos mesmos assistirem na outra sexta, dia 1º de abril, no filme A Volta dos que Não Foram. Uma feliz Páscoa a todos vocês. O Paulo Roque. A mãe da minha... Esses Paulos... Eu já falei no programa essa semana, a mãe da minha advogada lá do escritório, que trabalha conosco, ela baixou Paulo Sérgio para tirar operar um tumor do rim, lado direito, se não me engano, dia 10 de dezembro, e foi operada agora em março, 4 meses depois. E a advogada, uma moça fantástica, brilhante advogada, chorando para nós e dizendo, doutor Paulo, e a gente vê essa roupa ali, esse desvio de dinheiro, não tem dinheiro para o hospital, para botar médico, não tem leito, não tem nada. E essa angústia dela é a mesma dos brasileiros, Luiz. Nem me fala. O brasileiro, se cair doente na rua ou atropelado, vai ficar num corredor de hospital, no pronto-socorro, porque não tem leito e não tem como operar. Mas não dá voto. Não, tudo bem, Luiz. Mas o problema é o seguinte, não é possível que vai se viver mais isso, Pulsero. Parece que é. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Que está acontecendo? Paulo, nós recebemos... Mas tem uma outra indicação para mim, é Lula. Os nove prefeitos da Zona Sul. Preocupados com a intervenção, com a coisa na Santa Casa de Rio Grande. Toda aquela região, toda aquela Canguçu, Pelotas, Arroio Grande, Jaguarão, tudo leva para Rio Grande. Então, ali a gente vê exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, para isso não tem recurso. É isso. Em contrapartida, eu queria trazer não sei se vocês viram o pronunciamento do Gilmar Mendes, aquilo me chocou. Até agora, pelo menos até agora, com o que consta nos autos da Lava Jato,
que o PT recebeu das construtoras de doações, vamos colocar doações, até porque está em julgamento ainda, seria possível, mesmo com toda a adversidade que nós temos, que se criou em função do PT, o PT elegeria presidente da República até 2032. Com um custo superior ao que tiveram para reeleger a Dilma. Vamos ver, ele tem bola de cristal, então. Por pouco a Dilma não perdeu a eleição, por muito pouco ela não perdeu a eleição. Mas hoje a gente sabe o seguinte, o que ganha a eleição é a pujança da minha campanha. Porque a campanha eu consigo agregar partidos, por consequência agrego votos, agrego tempo de mídia, que é principalmente mídia espontânea, mídia não espontânea, mídia nas ruas. Quer dizer, então, quando o Fernando Henrique Cardoso ganhou do Lula, também foi assim? Duas vezes. Foi muito boa a campanha do Henrique. Foi muito boa. Não só mandado. Não, e o que é muito importante, o bem-estar da sociedade. A população. Sim. O bem-estar, o Fernando Henrique ganhou com o Plano Real. Exato. Quando as coisas... E ganhou com o Plano Real, que foi uma coisa maravilhosa. Aliás, que o PT foi contra. Sim. O PT foi contra. O Lula entrou nesse filão e queria, inclusive, o impeachment do FHC, liderado pelo governador à época, Tarso Genro. Fora FHC, impeachment. Essa coisa horrorosa de golpe, não ser golpe, impeachment, que parece que agora é golpe, que nem está na Constituição. Não existe nada na Constituição escrito a possibilidade de ser impedido um presidente da República. Nem nada. Mas o PT já fez Eu isso acho na que época não do existe. Collor, né? O Impedimento? Claro. Não, desembargador, não existe. É golpe. Não existe nada. Você sabe quantos anos Porque o tô dizendo que é PMDB... golpe. Sabe quantos anos o PMDB governa o país? Indiretamente, quer dizer? Eu perdi a conta. Eu diria diretamente. Não. O PMDB governa o país desde que a Revolução saiu. Não, eu sei, todos sabem. Todos sabem. Só que ele não consegue o voto para chegar lá. No voto direto. Isso começou até com o Ulisses, que fez meia dúzia por cento, 3% ou 4%, o próprio Ulisses, que foi o cano. Faltou amigo para ele ali, para dizer para ele que ali tinha passado o tempo. Né? Fábio de Lima, olá, como pode este molusco dizer que a culpa da crise é da Lava Jato? Você falou molusco, eu estou até indicando amanhã para o cardápio da Sexta-feira Santa. Cadê o respeito dele? A esquerda não respeita leis em nome da utopia de um mundo melhor. Topam qualquer parada, corrupção, difamação, racismo ou dividir por cotas. Patrão contra empregado, rico contra pobre, mais controle fiscal, mais impostos, mais regulamentações, prometem mais direitos e no fim só piora a situação da nossa sociedade. Flávio de Lima está dizendo isso. Isso não é interesse da esquerda, Flávio. Há pouco o doutor Luizinho falou no MST. O que quer dizer mesmo MST? É difícil, né? É difícil. Porque o PT está há 14 anos no governo, né? E não acabou com o Sem Terra ainda. E sabe qual foi o governo que mais assentou sem terra? Mas como se ele era a bandeira dele? Está há 14 anos. Sabe qual foi o governo que mais assentou sem terra? O FHC. Foi o FHC. Mais do que o PT. O PT que nem assentou ninguém. O PT talvez não interessa. Mas não interessa sentar, porque vocês estão pagando os caras para Sim, mas eu quero que não interesse. Não interessa. Tem que aumentar A minha esse desemprego. Mas eu sou estranho, a nossa oposição não reporta. Esse desemprego, empresas fechando no Brasil e demitindo pessoas. Meu Deus do céu. Mas o desemprego, Guimarães, o desemprego é pior, muito pior que anunciado. Por exemplo, MST não conta no desemprego, Bolsa Família não conta no desemprego, pessoas que não vão procurar emprego não contam no desemprego. Isso é medido através do Cine, de modo que é muito mais de 10%, porque é uma conta de uma amostra errônea sob o ponto de vista científico. Aliás, ciência não combina com PT, que eles odeiam ao livro. PT não pode ver livro. E o Brasil ficou assim. Foram cortados todos os essa ganância pelos tributos e aumentos de impostos, a gente, é aquela curva de Laffer, né? Quanto mais tu cobra impostos, mais aumenta impostos, menor
fica a arrecadação, que vai cair da arrecadação. E é o que está acontecendo. Esse mundo de empresas fechando, isso é uma preocupação porque está demitindo muita gente. Agora mesmo, essa semana, encontrei uma menina, uma amiga no bar. Isso vale para todos, inclusive para o governo Sartori. Para todos. Tá, mas o governo federal que tem as rédeas da economia, Paulo. O ICM estadual é um coitado. O ICM tem as rédeas. É um coitado de chapéu na mão que vai lá e volta sem nada. Quem é que tem as rédeas do ICM? Estamos falando de Boa noite. Todo. Pense no cenário de Moro não divulgasse as gravações. A Lava Jato terminaria em pizza, Lula ministro e voltando ao galinheiro. Aposto que nesta mesma bancada, alguém muitos anos depois diria: poxa, esse juiz sequer teve o culhão de mostrar à nação os diálogos envolvendo Lula e Dilma. Está dizendo aqui e ele bota mais aqui: para uma nação doente precisa-se de um remédio forte. E o Moro tem sido o tratamento para o câncer deste país. Emiliano Milani. Corretíssimo. Silêncio? É isso aí. Corretíssimo. Ele está corretíssimo. Pereira Carvalho, advogados. Tenho dúvida se a não divulgação da gravação constituiria prevaricação. Eu penso que a não divulgação poderia ser prevaricação. O que acha o desembargador Mexe, atenciosamente, José Walter Pereira de Carvalho, que foi até seu aluno. E aí, aí que está o que eu disse antes, a restrição, ela às vezes ultrapassa, quer dizer, então a cobertura é a restrição de alguns nomes. E aí existe uma outra coisa, se há investigação, e aqui alguém falou, se há o interesse da nação, então às vezes se ultrapassam restrições. Então aí vai depender do comedimento, vai depender da valência, do valor que cada um dá a isso. Ah, não, eu tenho essa restrição. Ah, mas eu vou liberar porque isso aqui é importante em termos de transparência, em termos de dever de informar, em termos de adequada informação, entenderam? Então nós temos em tudo um comedimento. Depende de como se olha. Eu não vou lhe botar contra a parede. Obrigado pelo novo Código de Processo Civil. A pergunta que eu lhe fazer, e o senhor divulgaria? Hein? Eu vou lhe fazer essa pergunta. Eu ia olhar o conjunto. Eu ia olhar o conjunto. Agora, eu não posso falar à distância. Assim como não posso falar da decisão, comentar uma decisão de um colega, ainda mais quando eu não conheço. Né? Claro. Eu tenho uma vedação para não comentar. Por isso, não, longe. Eu compreendo isso muito bem. Eu tive decisões que desagradaram 100% das partes. Tive decisões que agradaram 50% das partes. Veja como isso é engraçado. Né? Às vezes a decisão desagrada 100%, porque às vezes se extingue o processo. Um quer que o processo seja decidido no sentido, outro quer que seja outro. E a gente siga o processo. Essa aqui é uma tragédia. Desembargador, o senhor está falando no número restrito de partes. Nós estamos falando de 200 milhões de pessoas, da totalidade da amostra da população brasileira. De modo que isso é um escândalo. E depois tem um outro escândalo que é pior, que aí uma parte da população não entende. É o linguajar. O linguajar de um ex-presidente da República e da presidente da República. Mas que coisa chão. Veja a diferença do Macri recebendo Obama, sem interlocutor, sem tradução, falando inglês corrente. Quer dizer, o Lula não fala português, povo brasileiro. Imagina que crédito esse indivíduo pode ter. Quem não tem superego na vida, como Por ele... Por que tu entendes que ele recebeu tantos prêmios honoris causa, hein? Tantos reconhecimentos? Comprados, todos comprados, sem exceção, porque não pode ser doutor honoris causa se ele não é um doutorzinho de quinta, nem de quinta, ele tem 4º ano primário, ele sabe, e depois o pior, desembargador, que agora veio com uma carta não redigida por ele, firmada por ele, porque não tive oportunidade de ser um jurisconsulto. Primeiro, ele não sabe que é jurisconsulto. E segundo, ele firmou uma coisa que ele não sabe nem ler aquilo. Nem ler. E o pior, teve oportunidade, ex-presidente. Poucas pessoas desse país tiveram tantas oportunidades de estudar como o senhor. O senhor não estudou porque o senhor confessou previamente que era preguiçoso.
o senhor disse, jacta-se desse ato de ser preguiçoso. De não ler por ser preguiçoso. Boa tarde, Paulo Sérgio. Infelizmente vivemos num país onde a lei é usada de acordo com o que pensa politicamente quem decide. Se faz isso com as pessoas famosas e conhecidas, o que podemos esperar que façam com o nosso povão? Hoje aqueles que idolatram a Paulo Sérgio Moro serão os mesmos que vão chorar e reclamar quando a lei não for respeitada, como foi o caso da divulgação das escutas da Dilma e do Jacques Wagner, de Lon Camilo. Paulo, vejo, na Manipulita foram presos em Milão 656 pessoas. Em Nápoles. Em Milão um pouquinho menos, 645. Em Roma, 444 pessoas. Ministros de Estado, políticos, empresários, servidores públicos, enfim. E aí o que acabou acontecendo? Houve uma reação no sentido de abrandar tudo, em razão desta, e o trabalho liderado pelo Antônio de Pietro foi para o espaço. Ou seja, houve uma reversão no sentido de, de abrandar, minimizar, e o resultado está aí, o resultado não é o que se esperava. Então eu espero que se tenha, que vejam, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário tem ossatura. Já que estamos na Páscoa, que é passagem para alguma coisa melhor, que é passagem para uma ressurreição, para uma vida nova, que isso pelo menos aconteça aqui. Isso é que eu espero. Para ver como é que é o desentendimento das pessoas, olha o Carlos Ernesto Bona aqui. Não dá mais para assistir o Pampa Debate. A semana inteira, você, Paulo Sérgio, falando dessa decisão do Sérgio Moro, que foi legítima, expôs a sujeira que acontece no submundo do poder. O povo tem o direito de saber. Carlos Ernesto Bona, eu primeiro não critiquei, eu quero saber. Eu tenho aqui juristas, eu tenho desembargador, tenho 2 advogados, tenho empresário, tenho médico. Eu quero saber o que se pensa, o que eu estou perguntando. Está certo ou está errado? Ou eu não tenho direito de saber. Ou eu vou perguntar para ti, a tua verdade é a única? Ou eu vou achar que os 85% é errado? Eu quero saber juridicamente, ele estava certo ou errado em fazer isso? Tem o direito de saber isso ou não tem? E eu vou perguntar para quem? Eu acho que o programa... Como o povo brasileiro... O programa deve ter... Óbvio, como eu tenho direito de saber? O programa deve ter uma informação adequada, uma informação precisa e segura ao telespectador. Eu sou de engenheiro desempregado, eu não sou advogado. Se fala muito está se falando muito na questão dos imóveis do presidente Lula, que é dele, não é dele. Eu não vejo problema nenhum de um presidente da República ter um sítio ou ter um triplex. A questão toda está que ele mente que não é dele, ele está mentindo, e se ele provar a origem, não tem problema nenhum. Mas ele não toca nesse assunto. Exatamente. Esse assunto, porque não dá para entender. O que a pessoa não diz que é dele, não pode ter. Porque não pode dizer que é dele, se for reformado pela OAS, pela Odebrecht. Pagou? Mas é que ele tem que provar se reformar minha casa pela OAS... Mas o homem público, ele vive desse salário. Milton, o homem público, ele vive desse salário dos cofres públicos. Ele tem um teto ali e depois ele sofre descontos que tu não imagina, 27 mil de imposto de renda, é o plano de saúde, é o partido político que come, fica um salário desse tamanho. Ele não tem como ter uma vida de sheik, que muitos têm, ou de empresário. Mas as palestras que ele cobrava... O André Vieira aqui, Ele não pode. Paulo Sérgio, pergunta do desembargador, se a divulgação do Grampo fosse parcial, apenas a fala do Lula, sem o comentário da autoridade for privilegiado, seria normal? Seria Sim, porque a restrição é quem está envolvido na conversa. Eu acho que a interceptação, isso eu vi. se tem parte... vou esperar aqui. Eu sei, mas vejam bem, a interceptação é com quem participa da conversa. Então, ela não poderia ter sido liberada. E sim liberada pelo Supremo, que tem, no caso, foro privilegiado. Com as pessoas, a presidente da República, e, no caso, o ministro-chefe da Casa Civil. Eu acho estariam conversando com a ele. decisão do Teori Zavascki não é ruim, de chamar o processo para o Supremo. Ela distensiona de cima do Moro.
Porque só estão falando do Moro, mas o Moro não é o... Olha, eu vou usar o termo do Moro aqui. É uma mijada que o Teori deu no Moro. Essa que é a grande verdade. Paulo Sérgio, não sei se não é de cima do Moro. Ele tira de cima do criticou o Moro, não veio dizer o contrário, porque aí eu sei. A decisão dele é uma liminar, ou seja, a liminar, ela tem uma cautela, é o poder de cautela que ele tem. Ele está dando ali o poder de cautela. Eu acho que ele não entrou nesse detalhe. Ele vai jogar para o plenário. Exatamente. Ele vai levar para o plenário. Aline Chiarelli, o doutor Pereira Lima, o que melhor expressa este sentimento da maioria dos brasileiros. Parabéns pelo programa de hoje. Paulo Vasconcelos, lá de Uruguaiana, está mandando. Olha que nós não tínhamos uma preocupação do ministro Toffoli. As declarações deles que ele está dando aí. Não tinha, ele tinha certeza que o Toffoli e a maioria dos ministros do Supremo iam favorecer o PT. E o procurador-geral ia favorecer o PT. Tinha ou não tinha? Não, calma. Não parece estar sendo bem coerente com... Deixa eu me defender? Claro, está me acusando. Todo mundo tem direito a defender. Então, muito bem. Então, não, estou acusando não, estou constatando. Calma. Em primeiro lugar, não saiu ainda, então está te mostrando ali. Não saiu ainda a decisão, essa decisão do STF, a respeito desse processo. Vai para o plenário, não sei o que. Tem reserva de plenário. E nós não sabemos o que vai acontecer. Isso será muito importante para a decisão da própria Câmara. A índole da Câmara a respeito do sonho brasileiro. Que é o impeachment, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas antes de fazer, nós vamos ter que ir a ponto final. Com Gimo, FCDL e SPC. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Do pedido de quebra de Como é que é, doutor? Então pode falar, doutor Fernando. Doutor Messi, Francisco Messi. Pode falar. Não está entrando. Já está no ar. Está no ar. O ministro Teori Zavascki determinou o seguinte: defira o liminar para determinar a suspensão e arremessa a esta Corte, ao Supremo, do mencionado pedido de quebra de sigilo de dados e ou telefônicos, número tal, Paraná, e demais procedimentos relacionados dele incluídos, processo número tal e conexo, referidos em ato de 21 de 3 de 2016, ou seja, ele deu um módulo, ele definiu o que ele quer que seja remetido. Só isso aqui. Só isso aí. Mas todo mundo sabe que é só isso aí. Só isso. Só isso, todo mundo entendeu. Eu pergunto a você. Doutor Faustino Júnior, seu ponto final. Quero desejar uma feliz Páscoa para todos os brasileiros e que tenhamos nessa Páscoa auguros melhores para o que está por vir, porque sabemos que segunda e terça-feira será intensa, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Câmara dos Deputados. Pô, eu já fiz espaço com uma hora dessa. E feliz Sexta-feira Santa, né? Não é a paixão de Cristo. Pô, triste. Doutor Paulo Guimarães. Paulo Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas agora é ponto final. Mas só para ficar no ar, não teria o ministro Teori Zavascki, ao examinar ali, de forma liminar, as conversas telefônicas, que tem um cheiro de crime, e ele recolheu... Ele é o relator do processo da Lava Jato. Ele não recolheu para o Supremo dizer aqui que nós vamos ver isso. Mas ele vai ver. Óbvio que ele vai ver, o relator. Não está no ar. Ele vai ver. Seu ponto final, doutor Luiz Pedro. Não, eu queria terminar com essa angústia, porque não há governo já há muito tempo. Quer dizer, não existe governo brasileiro fazendo alguma coisa no Brasil. O governo passa todo o tempo se defendendo das acusações verdadeiras, enquanto não acontece um desfecho, o Brasil não anda. E as coisas estão piorando em todos os sentidos. Isso é um fato. Isso tem que terminar. E que os deputados tenham um pouco de pena da população e não vejam só o seu umbigo. Paulo Sérgio, leva a Beatriz Fagundes para fazer contraponto com o doutor Luiz Peralino no Papa Debates, Álvaro Azevedo. Então vai ver o que é bom para tosse. Então venha. Eu não estou, olha. Venha! Doutor Milton Machado, seu ponto final. Dá, Paulo Sérgio.
pensando aqui que falar no ponto final, mas eu acho que nós temos que aguardar terça-feira a decisão do PMDB. Aí nós saberemos o que poderá acontecer com o nosso governo. O doutor Luizinho não acredita muito que o PMDB vai ser o fiel Eu te dou a decisão terça-feira. Chegou agora. De tudo isso. Mas eu acho que ali nós vamos ver qual o rumo que o povo brasileiro vai seguir. O Renan Calheiros já deu um indicativo, né, de qual vai ser a... Doutor Francisco José Mexi. Alegria grande voltar ao Pampa Debates, numa semana em que todas essas questões foram tão agitadas, né, inclusive envolvendo especialmente o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está na berlinda, mas ele seguramente vai saber ultrapassar essa situação limite e vamos resolver da melhor maneira possível isso que está posto. Eu desejo que o Poder Judiciário tenha ossatura junto com o Ministério Público e a Polícia Federal para resolver muito bem o que está sendo exigido deles. Olha aqui, está aqui o Programa de Qualificação Profissional do SEND, um belíssimo trabalho, a revista do SEND aqui, Sindicato de Engenheiros, que breve estará conosco aqui no Pampa Debates. O meu sindicato. E tem um programa especial dele semana que vem, né? Tem. Sobre dívidas. Dia 30, e o Pampa Debate será feito lá. Ciro Gomes estará aqui. Isso mesmo. E também Germano Rigoto. Olha aqui o João Francisco de Oliveira. Permita-me duas observações. Em sua tentativa de usando subterfúgios enfraquecer a Lava Jato. Quem sou eu de enfraquecer a Lava Jato? Tentando defender o PT. Quem que eu quero defender o PT? Bom, mas tudo bem. Avisa esse teoria que ele argumenta sobre as provas da Operação Rodan, mas ele esquece que o José Eduardo Cardoso usou o conteúdo das gravações, então grampeando Demóstenes, e agora diz que não vale. Este advogado tem que tirar a camisa do MST para dar o palpite. João de Oliveira, que é um amigo aqui do Teoria. Eu só fiz uma avaliação, o meu entendimento, a minha opinião é técnica. Sim. É uma avaliação de que eu entendo que não é ruim. E nada justifica o que fizeram também na residência. João Francisco, pelo amor, Zé Francisco. João Francisco, nome de Papa, tio, não pode. Tem nome de desembargador. Francisco. Primeiro, eu não tenho nada a ver com ele, com o PT. Não quero enfraquecer Lava Jato, pelo contrário, eu quero fortalecer. Agora, tenho direito em nome do telespectador de esclarecer uma coisa importante, se estava certo ou não. O juiz morreu, ou não tem esse direito. Se tu me tiras esse direito, aí tudo bem. Vamos voltar à ditadura. Na minha opinião, estas falas, como divulgar a lista, se continuarem, vai irritar muitas pessoas. Vai chegar no momento em que o CNJ ou desembargadora, não sei de qual órgão, pois não sou do direito, vai ter que tomar uma atuação junto ao ministro Sérgio Moro. Tem que cuidar de não divulgar as futuras listas antes de investigar a fundo. Apesar da gravação entre Dilma e Lula, apesar de ilegal, ele sabia que teria defesa, pois foi um ato heróico do juiz, está dizendo aqui o Rodrigo da Rosa Gonçalves. E por aí vai, infinidade de meios. Eu só queria responder ao José Francisco. José Francisco, eu acho que a gente tem que fazer uma opinião aqui, não tem que ter essa questão, preocupação, se está agradando ou não. É isso que eu acho. Agora, dizer que eu estou com a camisa do MST, pelo contrário, eu acho que lugar de corrupto é na cadeia. Todos eles, não importa o partido. Agora, se tu acha que eu tenho lado... Aliás, eu, se fosse ao pé da letra, eu seria do MST, eu não tenho terras. Esse tem terra, esse não é do MST. O Paulo Guimarães tem terra, vai que era do pai dele. O meu avô tem terra. Não tem terra. Não tem terra. Não, Santa Tem direção no MST. Muito obrigado a todos aí pela audiência, uma feliz Semana Santa. Eu vou estar aqui amanhã, estou dizendo aos senhores, se não falarmos, o Luiz Pereira Lima vai estar conosco amanhã, não é o Luiz Pereira Lima. Eu sou tão contra o Lava Jato que trago o Luiz sempre aqui para falar, dando esta cadeira em defesa aí dos bandeiras amarelas que crescem cada vez mais nesse país. Obrigado, doutor Faustino. Doutor Faustino está cansado. Cansado. A luta é árdua. Muito obrigado, desembargador Francisco Mexi. Alegria muito grande voltar aqui, muito grande, alegria. É desembargador e senador, né, Milton? É verdade.
Nós temos um grupo que chamou de Senadinho, tá? Hoje não está muito... Pessoal, não tem nenhuma relação aqui. Não tem nenhuma na relação que foi divulgada do senador. Não tem nenhum. Muito obrigado pela sua atenção. Vem aí a Vera Armando, mais lindo do que nunca, com o nosso Jornal da Pampa. Boa noite.